Olá pessoal, mais um vídeo aqui, né? Nesse caso, hoje eu estou fazendo um vídeo bem curto, né? Aquele vídeo de apresentação ficou um pouco grande. Eu vou fazer agora uma sequência de vários vídeos com pedaços, com partes da apresentação, certo? Nessa primeira parte aqui, eu vou só voltar aqui um slide, falar de duas coisas rápidas. Primeiro, aquela interpretação dos sistemas quando eles são 2 por 2, né? Você tem aqui sistemas de equações, duas equações, duas incógnitas, como a gente aprende lá no ensino fundamental. A gente resolve isso aqui, pode ser primeiro da adição, né? Ou substituição, no caso aqui você pode substituir o y jogando esse x para lá, ou pode substituir o x lá de baixo botando o y para o lado de lá. Aí volta na outra e encontra a outra variável. Então sempre o método da substituição ou adição, né? Aquele que a gente passa um traço aqui, soma, né? Tenta multiplicar em cima ou embaixo por alguém que consiga anular uma das variáveis, resolve uma e substitui na outra. O que acontece é o seguinte, só para recordar, se o sistema ele tiver solução, ele tem uma única solução, significa o quê? Que esse primeira equação aqui, que as duas equações são lineares, então representa equações de reta no plano cartesiano. Então significa que essa reta e essa reta têm um ponto em comum. Esse desenho, como eu comentei no vídeo passado, ele está mostrando um ângulo de 90 graus, mas não necessariamente quer dizer que essas duas retas se cortam fazendo um ângulo de 90 graus. Aqui foi apenas para ilustrar o desenho, certo? Não corresponde a essas duas equações, não. Elas são simplesmente concorrentes, então o fato é que toca em um único ponto. Então esse ponto é justamente a solução. Se você olhar esse ponto aqui, ele vai ter uma coordenada x, uma coordenada y. E é a solução desse sistema. Então só tem uma e acabou, certo? Então é o caso de uma interseção entre eles. As infinitas soluções, eu acho que eu não comentei no vídeo passado, mas é só dizer o seguinte, que nesse caso aqui, sempre uma equação é múltipla da outra. Essa de cima aqui, se você multiplicar por 2, dá de baixo. Então significa dizer o quê? Que a de baixo simplesmente é a mesma de cima, só que é um múltiplo dela. Então quer dizer que qualquer número que eu colocar para cá, que resolva essa primeira, basta eu multiplicar ele, que vai resolver a de baixo. Por exemplo, aí eu peguei um alfa qualquer, que fosse raiz desse, certo? Aí substituir o alfa no x aqui, você encontra o y em função do alfa, né? O y vai ser o 3 menos 2 alfa. Então um alfa qualquer que seja real. Bom, então se você pegar esse par aqui e substituir embaixo, ele também vai dar a mesma equação de cima. Então o alfa que você escolher para a solução vai resolver as duas ao mesmo tempo. Isso quer dizer que essas retas são coincidentes. Eu não coloquei o nome, mas são coincidentes. Por isso que aqui a gente tem um desenho só. É porque está uma sobre a outra, uma em cima da outra. Certo? O terceiro caso é quando não tem solução, você tem duas equações de retas distintas, né? Então você não vai encontrar nenhum par x, y que resolva as duas ao mesmo tempo. Então essa equação de uma reta aqui vai ser de um jeito e a outra de tal forma que elas são paralelas. Óbvio que elas são paralelas, porque se elas não fossem paralelas, elas se tocariam, eram concorrentes, então teriam uma única solução. Se não tem solução, se são as mesmas soluções, uma estaria sobre a outra, o terceiro caso que sobra é quando não tem solução simultânea. Então elas nunca se encontram, ou seja, nunca tem um ponto em comum, que é justamente a solução. Certo? Outro ponto que eu vou falar nesse vídeo é sobre a resolução de sistemas triangulares. Aqui no caso eu ilustrei com uma triangular superior. O que quer dizer triangular superior? Você tem a diagonal principal aqui, ó, esses elementos A, I, I, onde o A1, A2, A3, 3, onde A, I, I é igual, né? Então eu peguei aqui todos diferentes de zero, então tudo que está abaixo aqui, se a gente olhar na forma matricial, é zero. Aqui seria um 0, 0, 0, 0, então tudo que está abaixo da diagonal principal é zero. Então ela é triangular superior. A mesma técnica que está aqui para o superior, você poderia fazer numa matriz triangular inferior. Suponha que fosse o contrário. Esses termos todos estivessem aqui embaixo e os de cima fosse tudo igual a zero. Você usaria a mesma técnica. Ia mudar talvez só os índices aqui. Em vez de você começar encontrando xn, você ia começar com x1. E assim vai. Essa equação aqui, que pode parecer complicada, não é. Ela é apenas o seguinte. Se você olhar quem é o termo anterior a esse, ó, o índice IJ indica linha e coluna, respectivamente. O primeiro termo na frente ele indica a linha. Então, ó, todos esses AI aqui da primeira linha tem que começar com 1, porque é a linha 1. Perceba que o segundo termo vai mudando. Ó. 1, 2,
3 até o n, porque ele indica a coluna. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3, até a coluna n. Como o sistema é quadrado, ele é n por n, né? A matriz aqui é quadrada, então é n por n. Então, aqui nessa última você encontra o xn fazendo bn sobre a nn. Bem, aí você vai voltar para o de cima. O de cima, como ele vai ter dois termos aqui, o que tem o xn e o antecessor dele, o xn-1, que você encontra usando quem? Os coeficientes bn-1. Quem é o coeficiente que vai estar aqui em cima? Olha, se é 1, 2, 3, vai até n, o anterior ao n é quem? É o a n-1, certo? E a localização da coluna dele continua sendo n, ó, por isso que está aqui, a n-1, vírgula n. Poderia deixar sem essa vírgula, a n-1n, é só para não confundir. Se deixasse o n emendado aqui, ele ia emendar com 1, aí fica uma notação estranha, a-1n. Aí eu coloquei a vírgula para poder melhorar o entendimento do termo. xn, o an-1, n-1. Quem é isso aqui? A mesma coisa, o linha n-1, então é o termo que vai estar bem aqui. A n-1, que é a linha que ele está, que é a linha n, aqui é a anterior a n-1. E a coluna que ele vai estar, que é também n-1. Certo? Pois bem, aí a fórmula geral é essa. Não é difícil você entender essa fórmula. Se você tiver alguma dificuldade em entender, eu aconselho o seguinte: você põe aqui uma igualdade e abre essa escrita aqui. Abre como? Tipo assim, pega o i igual a 1, certo? Pega o i igual a 1. Aí você substitui nessa fórmula. Então vai ficar b1 menos. Aqui vai ficar a11, somatório de j igual a 1 mais 1. Então o somatório vai começar de 2 e até n. Aí vai ficar a, quem era o i que você pegou? 1. Então 1 fica fixo. O que vai ficar variando é o j. Então você vai começar com b1 menos a1. O j vai ser quem? 1 mais 1, 2. Então, o primeiro é A1, 2. X, J. O J é I mais 1. Então, I mais 1, 2. Então, vai começar com B1 menos A1, 2, X2 sobre A1, 1. Se vai até N, suponha que o N for 3. Quem é o próximo? Então, mais. Aí, B2, A2. Aí, 1 mais 1, 2, né? Então, A I mais 1, então 2, A2, 2, X2, A2, 2. E assim vai até o termo N, certo? Aí você só vai perceber que todos os termos que vão aparecer na expressão, você já tem aqui no sistema, né? Eles vão estar todos aqui, certo? Aí tem o exemplo. No caso 3x3, você não precisa nem recorrer à fórmula, no sentido de que você precisa ir lá na fórmula e substituir decorando. Você faz rapidinho. Até aqui, ó, você percebe, 2z igual a menos 1. Então, você tem que começar com essa, que é o mais fácil. Z menos 1 sobre 2. Substitui o z menos 1 sobre 2 aqui, você encontra o y, certo? Claro, você pode recorrer à expressão se quiser a fórmula. Mas o que eu quero dizer é que essa fórmula se resume a mesma coisa de você fazer a substituição no caso 3x3. 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, assim vai, todas elas. Então o y vai ser o z mais 3 sobre z mais 6 mais z sobre 3. Você substitui os termos e encontra o y. E depois volta para a primeira, que já usa o y e o z que você já encontrou. Você encontra o primeiro, que está mais fácil, que é o z, depois o y, e por último, que depende dos outros dois. Encontra. Se você olhar na forma matricial, né, esse último exemplo, matricial significa o quê? Você vai fazer o produto da matriz pelo sistema e igualar aqui. Note que essa expressão é triangular, né? Porque a matriz é triangular, abaixo da diagonal principal tudo é zero. Então você multiplica igual a esse. Então veja direto, ó, essa linha vezes essa coluna, ó, 0 vezes x1, 0, 0 vezes x2, 0, 3 vezes x3 igual a 0. Então fica 3x3 igual a 0. Ou então 0 sobre x sobre 3 dá 0. Então é imediato. Para esse aqui vai ficar 0 vezes 1, 0. Então 2 vezes x2 menos x3 igual a 2. Eu coloquei na fórmula, mas você percebe que é muito imediato. É só você pegar, fazer o produto, igualar, vira uma equaçãozinha de uma incógnita, você joga o outro termo para lá e resolve, certo? Porque o x3 já sabe que é 0, então é só substituir. Imediatamente você encontra o x2. Se jogar na expressão, é a mesma coisa. 2, 0, sobre 2, 1. Se jogar na expressão novamente aqui, você vê que o x1 está todo expresso em função dos outros termos. Então, facilmente também você encontra.
E essa notação aqui, né, da solução que você achou, 0, 1, 1, é só para dizer que isso aqui é a transposta. Você pode imaginar esse terno aqui como uma coluna, porque aqui é uma matriz coluna. Então, substituindo aqui 1, 1, 0, fazendo o produto dessas duas matrizes, dá exatamente isso. Você pode verificar. Bem, é isso aí. Eu vou fazer outros vídeos assim mais curtos para poder cobrir todo esse material que eu mandei para vocês, certo? Então até o próximo vídeo. Obrigado.